Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso aprendizado de hoje e que Jesus nos envolva e nos dê sabedoria e entendimento para absorvermos tudo aquilo que estivermos necessitando para o dia de hoje. Muito obrigada pela presença de todos neste momento e que isso sirva para nos aproximar cada vez mais neste momento de separação física que estamos passando. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à nossa 17ª aula, que trata na parte A sobre obsessão e causas da obsessão e meios de combatê-la. E na segunda parte é sobre o perdão. Bem, a obsessão jamais se efetua sem a participação do obsedado, seja por fraqueza, frequentemente associado às responsabilidades da lei de causa e efeito. Então, a obsessão não existe só porque o obsessor quer. Ele tem a participação do obsediado de alguma forma através do seu pensamento. E como ele nos fala aqui, frequentemente pela lei de causa e efeito, que é por causa das nossas vidas passadas, que trazemos essas informações no nosso perispírito que nos liga a irmãos que de alguma forma fomos amigos, tivemos uma convivência juntas e agora eles se sentem injustiçados e nós, no nosso subconsciente, trazemos essa informação e de alguma forma somos unidos. Ou seja pelo desejo, tendências de comportamento do homem. Esse desejo são as nossas tendências de determinados gostos. Por exemplo, se gostamos de samba, vamos encontrar aqueles amigos que também gostam. Ninguém se une um por causa da música erudita e outro por causa de funk. Cada um que se une é pelo mesmo desejo, pelo mesmo gosto. Então, sempre temos que cuidar dos nossos sentimentos para vigiar quem é que nós estamos atraindo para nós mesmos. E isso envolve também os nossos sentimentos, que temos, muitas vezes ficamos tristes, ficamos depressivos. Então a gente tem que dar uma olhadinha nisso, uma observada em nós mesmos para ver se isso é nosso ou isso está aparecendo do nada. Como é que esse sentimento vem? Eu estou me sentindo triste, mas não tem nada que me fez ficar triste na minha vida agora. Então, vamos observar para a gente ter condições de tratar tudo isso. E aí, vamos pensar nos motivos, as causas da obsessão. Variam segundo o caráter do espírito. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, itens 245 a 254.
Então, um dos motivos da obsessão seria a vingança contra desafeto do passado. Nós já falamos isso agora há pouco, mas convivemos juntos com alguém, fizemos alguma coisa que esse nosso irmão achou que foi injusto, e aí ele vem atrás de nós, porque mesmo assim a gente continua convivendo junto, mas às vezes um evolui um pouco e o outro fica na espiritualidade e outro vem, só que aquele sentimento de vingança continua. E aí um passa a ser obsessor e o outro a ser obsediado. Então, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, porque vamos atrair esses irmãos. Pode ser também o desejo de fazer os outros sofrerem, quase sempre por ignorância, inveja, covardia. É como se eu tenha sofrido algum trauma, alguma coisa que me machucou demais e eu fico muito triste e eu quero que as outras pessoas também sintam a mesma coisa que eu senti. Só que aí não depende de convivência do passado. Às vezes, simplesmente eles vêm se juntar a nós pelos nossos pensamentos, pela sintonia. Então, é sempre vigiando os nossos pensamentos para que a gente não caia numa situação dessas. Outro é o desejo de impor ideias para dominar, desunir, destruir. Então, alguém que é muito, digamos, ignorante ainda, né? Aí ele quer que as coisas sejam feitas do seu modo. Então, ele vem se unir a alguém que também tenha essa tendência para poder impor as suas ideias, tentar dominar com as suas ideias através de alguém que encarnado ainda. Divertimento com a impaciência da vítima, porquanto, ao se zangar, faz precisamente o obsessor quer. Muitas vezes a gente fica nervoso e perde o senso, né? Perde o nosso norte. Então, a gente precisa se cuidar nisso, porque nós somos sempre cercados, né, por nuvens de testemunhas. E se os nossos pensamentos não forem corretos, não forem de paz, de harmonia, nós vamos atrair certos irmãos que vão se divertir às nossas custas. Isso não quer dizer que seja por maldade. Simplesmente, nesse caso, é porque cada um, ao desencarnar, leva consigo a sua personalidade. Se gostava de se divertir com os outros, vai continuar da mesma forma. E não é porque perdeu o corpo físico que vai mudar. Sempre dependendo muito mais do encarnado, né? E por último caso, é o apego às pessoas por ligações afetivas do passado. Aqueles que colocam os seus sentimentos
nas mãos de outras pessoas, né, de outra pessoa. Então, ele se apega e acha que tem que tomar conta daquela pessoa, que sem a presença dele, não, a pessoa não vai ser feliz, não vai saber agir. Então, ele vem pelo apego que ele tem pela pessoa que ele pretende seguir. Meio de combater a obsessão. O meio mais eficaz de combater a obsessão, levando à sua cura, é através da mudança interior do obsediado, quebrando-se assim o elo entre a vítima e o obsessor, formado pela lei da afinidade. Então, o obsessor só vai chegar perto de mim se eu lhe der guarida, se eu estiver na mesma faixa vibratória que ele. Então, aí ele vai se achegar e vai ficar ao meu lado. E o jeito que se tem para curar é através da mudança interior, eu mudo a minha faixa vibratória e aí ele não tem mais guarida, então vai ter que sair de perto de mim porque não vai suportar ficar mais comigo. Vai buscar a evolução, a sua evolução por causa da minha mudança interior. Então, o estudo, a prece, tudo isso faz a mudança. A aquisição de sentimentos elevados como a humildade, o perdão, a tolerância, a paciência, o arrependimento, a pureza da mente, são condições de fortalecimento da alma para resistir aos arrastamentos sugeridos mentalmente pelo obsessor. Então, nós precisamos, de alguma forma, buscar uma força de sentimento, de mudança, para mudar essa sintonia, para mudar essa, não mudar a lei de afinidade, mas mudar a afinidade, porque vamos continuar tendo o testemunho de outros espíritos, mas aí mais elevados, mas que daí não vão atrapalhar e não vão querer exercer nenhuma ascensão sobre nós. Então, a mudança de sentimento, a mudança interior é o que nós necessitamos. E aí eu coloquei aqui a nossa casa, a Seara de Jesus, porque quantas vezes, quantos de nós chegou lá com meio conturbado, com sentimentos misturados, até o corpo físico todo desequilibrado, nossos centros de força, todas essas questões. E onde que nós encontramos esse equilíbrio? Talvez não foi no primeiro dia, mas já no primeiro dia sentimos uma mudança. E essa mudança, ela deve ocorrer, ela ocorre através de palestras, assistindo palestras, ouvindo e tentando mudar com sinceridade os nossos sentimentos,
que daí nós mudamos a sintonia e subimos mais um pouquinho. Às vezes o seu Manuel fala que a gente leva a vida inteira e tem o progresso do tamanho de uma folha de papel, mas é um progresso. E aí podemos assistir palestras, podemos passar na área médica para equilibrar nossos centros de forças, passamos nos passes também para receber o magnetismo, modificar todo esse nosso magnetismo para sermos diferentes, para o nosso corpo físico passar a ser diferente, nossos sentimentos diferentes também, e afastar, ou talvez até em conjunto, vamos nos elevar junto com esses irmãos que estão nos acompanhando, e que isso é muito importante, tanto para nós quanto para eles. A elevação ou essa libertação que acontece entre nós, porque daí vamos progredir junto. Então, são 3 medidas essenciais para que ocorra a elevação, né? A reforma íntima de ambos, mas sempre com a iniciativa do encarnado, porque o desencarnado, ele fica meio, digamos, fica meio cego e fixo na sua ideia de vingança, na sua ideia de até de zombar, de brincar, mas no sentimento maior de vingança. Então, a reforma íntima de ambos para livrarem-se de suas imperfeições morais. A prece a Deus, porque a gente sabe que a prece nos ilumina, nos liga a Deus e modifica os nossos sentimentos, faz com que realmente nós consigamos iluminar, né, o nosso corpo, e isso ilumina toda a nossa volta. Então, sempre uma prece sincera. A vigilância nas atitudes para se guardarem na proteção dos bons espíritos. Não adianta nada eu ir um dia na seara, eu ir 2 dias, eu fazer uma prece perfeita a Deus e eu não continuar com as mesmas atitudes. Se eu voltar nas atitudes anteriores, eu não vou continuar com a proteção dos bons espíritos. Então, quando eu vou modificar, eu vou fazer uma reforma íntima, eu preciso continuar, ela é constante. Eu não posso deixar de vigiar, eu tenho que continuar vigiando sempre para não cair em tentação novamente. O tratamento deve ser feito segundo as características de cada processo obsessivo, cujo reconhecimento decorre dos seguintes sintomas. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 243. Então, cada um é de um jeito, não são todos, não é tudo igual. Então, a gente precisa observar como é o processo obsessivo de cada um. Às vezes ocorre a insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium.
Não, não podemos permitir isso. Às vezes vem sempre nos trabalhos da casa, isso também é um processo obsessivo, querer se comunicar sempre o mesmo médium. Não estou falando da seara não, mas em casas ou médium, o mesmo espírito querendo se comunicar. E às vezes não é nem algum espírito, não é espírito elevado e ele se denomina alguém elevado. E ele quer sempre ser ele mesmo, ele digamos assim, entre aspas, quer ser o dono do médium, só ele, não deixa nenhum outro se comunicar. Isso é um processo obsessivo que a gente precisa estar atento, cada um de nós. Outra ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. O médium fica tão cego, tão sem condições de perceber que ele está sendo ridículo com aquele tipo de mensagem, mas ele não admite, mesmo que seja inteligente, ele não admite que aquilo ali tem alguma coisa de errado. Seguindo, crença na infalibilidade e na identidade absoluta do espírito. Então, é como dissemos antes, né? O espírito vem e fala que é alguém elevado. Sou Joana de Ângeles, por exemplo, de Ângeles. E o médium acredita, ele fala, não, ela falou, então ela é. E às vezes não é assim. A gente precisa analisar tudo. Tenha um sentimento, não é sempre o mesmo. Vamos ver. Se sempre vem Joana de Ângeles, como assim? Ela é alguém que trabalha muito. Como é que ela vai estar sempre disponível naquele dia, naquele horário? Ou ela querendo, não, eu quero passar uma mensagem. Então a gente precisa observar essas coisas, que o espírito mais elevado não está assim disponível sempre. Disposição para afastar-se das pessoas que podem esclarecê-los. Então, sempre está vindo Joana de Ângeles. E aí alguém pega e vai querer alertar o médium, né? Olha, presta atenção, observa. Aí o médium já se melindra todo. Não, isso não. Vou me afastar dessa pessoa porque ela não está sendo sincera comigo, porque está com inveja. Então, precisamos sempre analisar, não podemos nos afastar. Vamos analisar tanto quem está nos chamando a atenção, quem é, por quê, e vamos analisar o teor da mensagem, para que a gente possa ter certeza de que estamos agindo corretamente. Outra questão é intolerância para as críticas feitas às comunicações que recebe. Mesmo seja qual for, vamos receber uma crítica, vamos analisar e vamos ter, ao invés de intolerância, tolerância com as coisas, para a gente
mais ali na frente, não passar pelo ridículo, não ser iludido, para a gente cada vez mais ser firme no propósito de servir e servir bem a causa espírita, não a nós mesmos, mas a causa espírita, a casa que frequentamos, honrar a casa que frequentamos. Necessidade constante e inoportuna de escrever. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sempre se oferecendo para fazer, para escrever. Então, olha a tolerância, vamos, tudo que acontece, analisai tudo, observai profundamente, é analisar mesmo, não é só olhar superficialmente, precisamos sempre ter olhos para ver. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a contragosto seu. Muitas vezes o seu Manuel fala que nós não podemos lá na frente, que o médium tem que sempre ser controlado. Não é legal cair, não tem que cair, não tem que falar palavras de baixo calão, porque às vezes os espíritos até podem soprar alguma coisa a esse respeito, mas precisa ter firmeza nos atos para não cair num constrangimento. E também ruídos e desordens constantes ao redor do médium, dos quais é ele a causa de tudo ou o objeto. Se o médium não tiver equilibrado, ele pode desequilibrar tudo à sua volta. Então, sempre tem que ter o equilíbrio, né? Que o perispírito pode se expandir, pode modificar alguma coisa, pode causar os ruídos, e ao contrário, quando o espírito está equilibrado, quando é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa do bem, como é bom chegar perto dessa pessoa, como é bom sentir a energia toda que ela emana e que a gente pode usufruir também. E aí aqui nós temos exemplo do livro Missionários da Luz, no capítulo 18, que André Luiz mostra que o trabalho é diferenciado conforme o grau de intensidade da obsessão. Relata, inclusive, um caso de possessão, a obsessão pode tornar-se a possessão, que é quase ocupando o mesmo corpo, mas isso é uma coisa que não acontece. O corpo do encarnado pertence àquele espírito e pode haver uma simbiose, os dois ali juntos, bem juntos, mas se o irmão encarnado resolver agir, reagir, ele consegue essa libertação, essa separação. Então, nesse capítulo do livro, ele relata que são 5 casos, né, que vai ter uma reunião, eles vão participar de uma reunião que tem 5 casos, mas só uma jovem que está com possibilidade da cura, vamos chamar assim.
porque ela está com vontade, ela está vigilante. O pensamento dela durante a reunião, mesmo que começa a se distrair, ela procura voltar com o pensamento bom, ela não está deixando influenciar por espíritos que estão obsediando-a. E o segundo exemplo é no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 9, André Luiz mostra também outro caso de possessão ocorrido com um doente de epilepsia. O nome dele é Pedro, decorrentes de dívidas do passado, e esclarece mais uma vez a importância do amor no tratamento, informando que a cura depende do entendimento de cada um. Então, Pedro, na encarnação anterior, ele tinha um irmão e ele era médico, o Pedro era médico e acabou seduzindo a esposa do irmão e prejudicando o irmão, colocando o irmão numa clínica de pessoas dementes, e o irmão acabou até o fim da vida lá, e quando ele desencarnou, ele veio atrás do Pedro e nesse processo obsessivo. Nós damos exemplos dos livros para que aguçar a curiosidade, que vocês procurem também dar uma lidinha, se não lê o capítulo, se não lê o livro inteiro, pelo menos o capítulo, para enriquecer a nossa aula, para o nosso conhecimento, né, que é muito importante. Ler com paciência, tentando estudar mesmo cada capítulo para se aprofundar no assunto. De modo geral, todos os homens estão sujeitos à obsessão, mas os médiuns certamente mais que os outros, enlaçados em tremendas provas, devem aprender sem desanimar e servir ao bem sem esmorecer. Então, vigiar, os médiuns vigiar muito mais, porque estão sujeitos a estas provas, né? E muitas vezes nem por eles individualmente. Às vezes, como tem no livro Aconteceu na Casa Espírita, não é uma coisa pessoal, mas é uma coisa que queriam atingir a casa. Então, vão atrás dos médiuns. Então, é necessário que cada um esteja sempre vigilante. Há alguma forma para expulsar obsessores? Aí Kardec, no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 251, diz que não há nenhum processo material, nenhuma forma, sobretudo nenhuma palavra sacramental. Então, não adianta os exorcismos que ouvimos falar, né? Muitas vezes não adianta, não tem palavras, não tem, a não ser que seja o amor, só o amor. Não existe palavra, né? Sobretudo nenhuma palavra sacramental com o poder de expulsar os espíritos obsessores. O que falta em geral ao obsediado é força fluídica suficiente. Neste caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode dar-lhe uma ajuda eficiente, porque, na verdade, depende
muito mais do obsidiado do que muito mais não, depende exclusivamente dele. Porque é que nem o seu Manuel fala, se a gente tirar o espírito dali e o obsidiado não se modificar, o espírito volta imediatamente. Ele não, porque um tá ligado no outro e eles já têm aquela afinidade, aquele aquela situação de conforto entre eles e eles vão continuar junto. Então é necessário mudança de comportamento. Em que reside a força de um espírito para impor-se ao outro? Em Obras Póstuma, capítulo Manifestação dos Espíritos, parágrafo 7º, item 58, Kardec menciona: quando dois homens lutam corpo a corpo, aquele que dispõe de mais fortes músculos é que abate o outro. Com um espírito tem-se de lutar não corpo a corpo, mas espírito a espírito. E é ainda o mais forte que triunfa. Aqui a força reside na autoridade que se possa exercer sobre o obsessor. A essa autoridade está subordinada a superioridade moral. Então, entre os homens, quando lutam corpo a corpo, é o mais forte, o mais musculoso. E espiritualmente é aquele que tem maior autoridade moral, porque daí ele vai triunfar, ele vai saber conversar amorosamente, vai saber ter argumentos para com aquele que ainda não é o musculoso espiritual. Então, ele vai ter mais argumento, vai ter autoridade, vai ter conhecimento e, sobretudo, vai ter o amor que precisa para modificar. Antes, pois, de pretender domar um espírito mau, que se cuide o homem de domar a si mesmo, e isso ele consegue através de boa vontade, secundada pela prece e pela vigilância. Então, antes de querer mudar qualquer um, mudar qualquer pessoa, vamos mudar a nós mesmos, vamos cuidar de nós mesmos, vamos ter a autoridade moral que nós vimos ali anteriormente. Como é bom quando a gente consegue ajudar, consegue esclarecer alguém, mesmo que não seja um esclarecimento total, mas que a gente consiga jogar uma sementinha, já está muito bom, porque mais dia, menos dia, ela vai desabrochar. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 1 a 5. Então, se a gente tiver boa vontade, os irmãos de boa vontade também vão estar junto a nós. E agora nós vamos para a segunda parte, que é bem interessante porque fala sobre o perdão. E é justamente o perdão das ofensas que faz com que quebre muitos elos da obsessão. Em Mateus capítulo 5, versículos de 25 e 26, Jesus recomendou: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário,
enquanto estais a caminho com ele, para que não suceda que ele vos entregue ao juiz, e o juiz vos entregue ao oficial de justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não tiverdes pago o último centavos. Então, por isso, precisamos perdoar os nossos inimigos, se é que nós hoje em dia temos assim os chamados inimigos, que em épocas anteriores, que éramos mais primitivos, tínhamos também sentimentos primitivos, e aí poderíamos considerar inimigos. Hoje, nós não pode existir no nosso vocabulário o inimigo. Reconcilia-se com o adversário. É um adversário, pode ser, mas não deve ter. Então vamos nos corrigir. Nós não podemos corrigir o nosso adversário, mas nós podemos corrigir a nós mesmos. O homem deve reconciliar-se com seu adversário enquanto está com ele na terra, para que não venha deparar-se com a dura contingência de, no plano espiritual, após ultrapassar o limite do túmulo, ter que sofrer as penosas agruras motivadas pelo seu endurecimento e falta de amor fraterno, além de, por vindoura existência, ter que muitas vezes sofrer os duros embates de vinganças trazidas em obsessões das quais não se livrará enquanto não se quintar com a justiça divina. Isso é praticamente um resumo da nossa aula que tivemos toda, né? Que se nós não nos reconciliarmos, nós vamos nos encontrar, vamos nos engalfinhar na vida espiritual, depois de cansados, às vezes nem os dois cansados, mas um cansado reencarna e o outro passa a ser o obsessor. Então, nós precisamos reconciliar-nos o mais breve possível. Então, é perdoar os nossos inimigos, perdoar é de ordem elevada, as formas de perdoar, né? Então, precisamos perdoar de forma elevada, que é perdoar de maneira total. E a segunda forma é quando o ofendido perdoa, mas impõe algumas condições. Então, isso não é perdoar sinceramente. E nós, aprendizes do Evangelho, devemos praticar o perdão constantemente. Jesus nos recomendou que não devemos perdoar 7 vezes, mas até 70 vezes, e o mesmo erro. Então, nós temos muito tempo, muitas vezes para perdoar. E quando quando rezamos o Pai Nosso, né? Também chamada oração dominical, ensinada por Jesus, a gente fala: Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se o Pai perdoasse as nossas dívidas como nós perdoamos, quanto estaríamos devendo ainda? Porque ainda perdoamos exigindo, perdoamos desconfiando que ele vai nos fazer alguma coisa novamente. Então,
ainda, não nos deixeis cair em tentação. Aqueles que exaltam o nosso orgulho, nós precisamos estar atentos para que nós não cair nessa tentação de acharmos que nós somos melhores ou que nós somos perfeitos, compreendendo então que todos nós estamos a caminho da luz. Vamos agradecendo a participação de todos nesse nosso estudo de hoje e que possamos estar novamente todas as terças-feiras participando das aulas, compreendendo os ensinamentos, que a nossa Casa Seara de Jesus possa continuar nos acolhendo física e mentalmente, espiritualmente, todas as vezes que necessitarmos. Muito obrigada, que Jesus envolva a todos nós com a sua luz e carinho, graças a Deus.